diferença de uma pessoa que tem uma mentalidade pobre de uma pessoa que tem uma mentalidade rica? A gente tem muitas diferenças no mundo. A gente percebe que as pessoas que têm mais poder aquisitivo, as pessoas que têm mais dinheiro, são pessoas que nitidamente têm uma diferença entre as pessoas que são pobres, em termos financeiros, tá? Eu tô tocando no financeiro, mas o que define a diferença entre essas duas partes não é o dinheiro em si. Em si mesmo é a mente da pessoa. O que diferencia um rico de um pobre é a mentalidade. Um pensa de uma forma e o outro pensa de outra forma. As pessoas que são ricas, as pessoas que são ricas e que construíram essa riqueza são pessoas que desenvolveram um sentimento por trás. Existe toda uma caminhada, pessoal. Existe todo um motivo por trás, tá? Vou dar um exemplo aqui muito simples, tá? Qual que é a diferença? Vamos lá. A pessoa que ela constrói alguma coisa na vida dela, ela geralmente ela tem uma mentalidade por trás. Porque quando a gente vai conversar com uma pessoa que é empresário, a pessoa que é empresário, ela tem uma diferença na mentalidade dela, e a pessoa que não criou muitas coisas na vida dela, ou foi uma pessoa que foi assalariada, foi CLT por muito tempo, geralmente é uma pessoa que não consegue criar um mecanismo onde ela consegue tipo, criar rendas, criar alternativas. Geralmente, quem é rico cria a sua própria base a partir da sua própria criatividade, porque é o que eu tinha falado na última live, que as pessoas que são mais preguiçosas, elas procuram um emprego, sendo que elas poderiam se desenvolver com a mentalidade delas e criar alternativas para conseguir mais ganhos financeiros. As pessoas elas não entendem essa parte. Essa parte ela é fundamental caso você queira criar riqueza na sua vida. É muito normal a gente ver hoje no mundo as pessoas aceitarem um emprego só pelo fato de ter dinheiro. Só que a gente tem que perceber o seguinte: um rico, ele não é rico porque ele é ganancioso. Ele não é rico só pela ambição. Ele é rico porque a riqueza, ela não é só pelo dinheiro. Ela é muito mais vinculada a um propósito que a pessoa mesmo define para ela. Então, você quer ser rico? Você tem que entender, então, o que você quer. Porque as pessoas que construíram muita riqueza, elas não correram atrás do dinheiro. Elas correram atrás de outras coisas e a consequência daquilo foi o dinheiro. O dinheiro ele vem como consequência, galera. Ele vem como uma consequência de quê? De uma ação que você faz. A gente vê muito na internet hoje em dia pessoas que buscam caminhos que são tipo passo a passo. É como se hoje está muito fácil de vender o passo a passo para a riqueza. Vou te ensinar como ganhar 5 mil reais por dia. Aí a pessoa vai lá e se ilude com aquilo e se frustra depois e fala, meu Deus, isso não é verdade, tudo mais. Então, a gente tem que entender o seguinte, o que você quer em termos de propósito? Qual é a sua meta? O que te faz sentir que você está caminhando no lugar certo, indo para a direção certa? Você tem que ter um norte, porque se você não tiver um norte, nada vai te motivar a você perseguir um objetivo. Por exemplo, se você se motivar só por dinheiro, às vezes você vai cair no meio do caminho. Por quê? Porque o dinheiro em si, ele não pode ser o fator que motiva você a correr atrás dos seus objetivos, entende? Vou dar um exemplo. Eu quero muito ajudar as pessoas a gerar riqueza, né? Que o conteúdo que eu estou fazendo já é, de certa forma, é isso, né? É com esse propósito. Então, eu me sinto satisfeito quando eu começo a fazer essas lives. Eu me sinto bem só pelo fato de estar fazendo essas lives, só de estar falando com você. Eu já me sinto bem por estar fazendo isso. E esse sentimento de felicidade faz com que eu permaneça fazendo isso e que alcance um resultado no longo prazo. Talvez eu possa não estar vendo agora o resultado que eu vou alcançar, mas eu continuando consistentemente, perseguindo, eu vou alcançar aquilo que eu quero. Então, esse é o primeiro insight. A diferença do pobre é que ele vê mais problemas, ele vê mais obstáculos,
ele vê mais coisas que não podem dar certo. É isso que ele consegue enxergar. Mas na verdade, você pode olhar tanto para o bem quanto para o mal. Só que olhar para o bem e para o mal é a mesma energia que você investe. É como se você colocasse a mesma energia para pensar negativo, você coloca a mesma energia para pensar positivo também. Então é questão de foco, da onde você está colocando o seu foco, né? Se você estiver colocando o seu foco no negativo, é o negativo que você vai colher. Então você vai começar a ver obstáculos, você vai começar a ver o lado ruim das coisas, e isso vai te impedir, isso vai te dar um bloqueio, que o bloqueio geralmente é o sentimento. Então, você pensou na possibilidade de dar errado, bum, aí você começa a ficar com medo. Aí esse medo te paralisa. Então, você, para ser rico, você já pode começar hoje. É só você mudar a sua visão entre ver o lado ruim das coisas e ver o lado bom das coisas. Você pode, ao invés de ver problema, ver a solução. É simples. Até parece assim, meu Deus, olha o pulo do gato. Não é o pulo do gato, é uma questão de foco mesmo. Você pode focar entre olhar no problema e olhar na solução. Simples assim. Agora, a segunda coisa que pode literalmente fazer diferença na questão de mentalidade é o... Tô até lendo aqui no roteiro, tá, galera? Aqui, ó, o copo vazio e o copo cheio. O que é o copo vazio e o copo cheio? É você entender que a ótica que você vê não é a mesma ótica que uma pessoa que tem condições... É porque assim, pessoal, o que eu já vi de pessoas que tinha uma condição melhor do que a minha financeira, são inúmeras pessoas que eu já vi de perto e conversei. E eu sei que ela tem uma diferença na cabeça dela do que tem na cabeça de, sei lá, um pedreiro, um cara que trabalha CLT. É muito diferente a visão deles. Então, essa questão de olhar aquilo que você está vendo numa perspectiva diferente molda essa questão da oportunidade, molda essa questão de você, ao invés de olhar para o problema, você vai olhar para a solução. Você quer dinheiro? Não olhe só para uma oportunidade só, não olhe só para a questão, por exemplo, hoje em dia, se você for perguntar, né, vamos pensar assim que você, sei lá, tá perto dos seus parentes, dos seus pais, algo assim, você perguntar para eles, pai, ou mãe, ou tio, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? A alternativa que eles vão dar para você é o quê? Trabalhar, vai trabalhar. Por que vai trabalhar? Porque a única coisa que tem no programa deles vai trabalhar. Você tem que trabalhar o quê? Geralmente esse trabalho é o quê? É CLT. É o emprego normal, né? É essa coisa mais rotineira que a gente já está mais fácil de lidar com o dia a dia. Você perguntar para as pessoas, elas vão dar essas respostas mesmo. Mas a questão é o seguinte, a oportunidade ela tem que ser ampla. Você não pode ver só um foco só de uma coisa só. Ah, eu vou olhar, beleza, eu quero ganhar mais dinheiro. Quais são as possibilidades que tem reais diante de mim? Diante das minhas capacidades, diante daquilo que eu sei, diante daquilo que eu domino, diante daqueles conhecimentos que eu já busquei, que eu já estudei, que eu já fiz de curso. Diante disso tudo, quantas oportunidades eu posso ver? É isso que você tem que se refletir. Porque se você consegue ver as oportunidades, elas são oportunidades que você consegue ver. Não dá para a gente olhar numa ótica da massa. O que é olhar na ótica da massa? É você olhar com os olhos das pessoas. O que a maioria das pessoas pensam delas mesmas? É que tem que estudar, trabalhar no emprego normal, CLT, e viver essa rotina, né? Que é o que a gente chama de corrida dos ratos. Seguir a massa, seguir a normalidade, seguir o sistema. Só que quando você para, senta e olha as oportunidades que está aqui em você e busca colocar aquilo que você está vendo em ação, acabou. Você já se diferencia só nisso, literalmente. Só que a questão é, isso dá um pouco de medo no começo. Por que dá um pouco de medo no começo? Porque isso não é normal, pessoal. Não é normal você agir como as pessoas estão agindo. Não é normal você simplesmente sair do rebanho, entendeu? Não é normal.
A partir do momento que você fala, cara, se eu for num emprego só para ganhar mais dinheiro, eu, na verdade, eu não estou seguindo a minha intuição, eu não estou seguindo o meu propósito, eu não estou seguindo as minhas vontades, eu estou seguindo aquilo que me ensinaram que eu tenho que fazer. Só que você entende que aí você já se diferencia? Se você falar, eu não quero isso, você simplesmente escolhe seguir seus impulsos internos. Vamos supor, uma coisa que eu falo bastante nas palestras que eu faço. Eu vou numa escola e aí eu falo bem assim, cara, numa sala de aula você tem artistas, você tem cientistas, você tem, cara, grandes políticos, diplomáticos, pessoas de grandes personalidades. Eu falo isso por quê? Porque eu olho para o potencial da capacidade humana, tá? Então, quando a gente entra numa sala de aula, ali tem muitas pessoas com N potenciais, N talentos, N dons. Só que a escola, ela castra você. A sociedade, ela castra você e faz você pensar o quê? Que você não é capaz de ser uma referência, de ser alguém muito foda, de ser alguém muito pica, de criar um foguete, de ser um Elon Musk, de ser um Mark Zuckerberg. Entendeu? As pessoas, elas não incentivam você desde o começo a ser alguma coisa. O que elas esperam de você? O que a sociedade espera de você? Elas esperam que você tenha um empreguinho, ganhando 1.200 por mês, e acabou. É isso que você merece. Aí eu te pergunto, é isso que você merece? É isso que eu quero. Entendeu? A diferença da consciência de um pobre, de um rico, ela não é o dinheiro, é mental. É mental. Essa questão que eu já estou falando aqui já me mostra e mostra para as pessoas que eu já sou rico. E se você entende o que eu estou falando, você também já é rico. Só que para manifestar essa riqueza, o que você tem que fazer? Você tem que começar a agir em cima disso que eu estou te falando. Agir, ação. O que diferencia uma pessoa que... Olha o que eu já tinha falado lá no começo. Por que as pessoas recorrem ao emprego? Se essa pessoa ela não está correndo risco sério de passar fome, por que ela escolhe o emprego? Porque ela está com preguiça de usar a própria mente para criar outras alternativas de ganho. As pessoas não têm disciplina para se dar o comando de fazer algo e executar algo sozinho, por conta própria. Elas precisam de uma pessoa, de um chefe, de um líder para mandar elas fazerem alguma coisa. E aí isso faz com que elas cedam ao emprego. E o emprego, sinceramente, se você não está correndo o risco de passar fome, cara, esquece. Esquece. De tantas possibilidades que a gente tem, o emprego ele tem que ser a última alternativa que você pode escolher. E vamos lá, né? O emprego, ele vai fazer o que com você? Ele vai te deixar cada vez mais pobre. Por quê? Porque o emprego, uma pessoa que é empregada, ela, na verdade, ela está trocando o tempo por dinheiro. Se você troca o seu tempo por dinheiro, você está trocando a sua vida, as suas 8 horas do seu dia, por R$ 50, se você for dividir em 30 dias, né? Porque você demora 30 dias para receber seu salário. Você está dando R$ 50 da sua hora por seu dia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem um cérebro, você tem uma mente, você consegue entender o que eu estou te falando. É questão de mudar. Você está entendendo. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. Isso não é uma coisa assim sobrenatural de que qualquer outra pessoa não vai entender o que eu estou falando. É uma questão de mente, pessoal. Entre uma pessoa que quer ser rica e uma pessoa que quer ser pobre. Na verdade, as pessoas não querem ser pobres, né? Elas nascem com esse mindset, que geralmente é dado pela família, e reverbera. E se depender da pessoa e a pessoa não quiser mudar, o que ela faz? Ela passa para os filhos. Aí os filhos passam por filhos, e aí cria uma geração de pobre, fudido, que não ganha dinheiro nenhum e que não consegue nem se sustentar e vive a vida sobrevivendo. Nem vive, só sobrevive. Bora passar para o próximo tópico. Vamos lá. Mentalidade de riqueza e responsabilidades pelos resultados. O que significa isso? A pessoa que ela é rica, ela toma uma decisão irrevogável. O que é uma decisão irrevogável? É uma decisão assim, eu vou e eu não volto atrás. Eu vou e não volto atrás. Quando você decide viver
com o seu negócio, vamos supor que, sei lá, você seja designer, você tem exerce algum tipo de atividade autônoma e você fala, cara, eu vou seguir por aqui e pronto, acabou. Eu não vou voltar atrás. Quando você pensa dessa forma, que geralmente é como as pessoas ricas pensam, elas vão e não olham para trás. Enquanto a pessoa que ela é pobre, a pessoa de mentalidade pobre, né? Não olhe com essa tonalidade mais agressiva, por favor, tá? Quando eu falo pobre, é mentalidade, não é uma ofensa, assim, que eu quero falar, as pessoas são pobres, isso aqui. Não, não é isso. Mas é olhar para a consciência da pessoa. A pessoa pobre, ela vai conseguir, pelo menos, falar assim, tá bom, eu vou mudar. Aí quando ela começa a mudar, quando ela começa sei lá, mexer com marketing digital, criar um negócio, tentar fazer um negócio para gerar outra fonte de renda, quando ela começa a fazer algo novo, acontece algo incrível. Ela não vai parar de olhar para problema, ela vai criar situações na mente dela para fazer ela acreditar de que aquilo não vai funcionar. Que é o que eu já tinha falado no primeiro tópico. As pessoas pobres, você pode conversar com uma pessoa pobre, velho. Ela vai falar de dificuldade, ela vai falar de problema, ela vai falar o porquê que não vale a pena, mas ela não vai falar o porquê vale a pena você continuar. Porque vale a pena você continuar, senão as pessoas não continuariam nos seus objetivos, independentemente dos altos e baixos. Então, o pobre, o que ele vai fazer? Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu fui conversar com uma pessoa que ela tem a mentalidade pobre. Cheguei para conversar com ela e tal, falei que eu queria montar um negócio, faz bastante tempo isso. Aí o cara falou bem assim, cara, esse negócio de empreender não vale a pena. O cara tinha 40 anos. Falou, esse negócio de empreender não vale a pena. Aí eu perguntei para ele, mas por quê? Aí ele falou, cara, eu já tentei uma vez, não deu muito certo, eu tentei e fiz e deu errado, quebrei o meu negócio, perdi muito dinheiro. Então, as pessoas que elas tentam uma vez, elas desistem na primeira, essas pessoas já começaram de marcha ré, essas pessoas já começaram errado, elas já começaram perdendo, elas já começaram negativamente. As pessoas que querem crescer, elas começam já com o olhar no resultado. Elas já começam falando, vai dar certo. Elas já começam pensando, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu estou vendo aqui. Se você consegue ver o resultado na sua mente, esse resultado já existe. Isso já deu certo. Só que as pessoas, elas permanecem imaginando de que aquilo não vai dar certo. E aquela imaginação que ela cria na mente dela faz com que aconteça o quê? Vários cenários aconteçam negativamente para aquilo dar errado. Essa é a mentalidade de pobreza. As pessoas que são pobres, elas criam motivos para as coisas dar errado na vida dela. Elas criam motivos, elas criam cenários, elas tentam de todas as formas para dar errado na vida dela, qualquer coisa que ela tente fazer. Essa é a pessoa pobre. Agora, pulando para a outra arriscar, falar sobre risco, tá? O terceiro tópico sobre risco. Risco está ligado a ganhos e retornos, sempre, sempre. Sempre que você for pensar em retorno, você tem que entender o seguinte: quando você quer ter um retorno e você está querendo ganhar bem mais dinheiro, você tem que se deparar com riscos. Porque, por exemplo, investimentos, você pode perder. Então você vai investir sabendo que pode perder, mas também esperando o lucro. Então essa já mostra uma mentalidade de riqueza, que é a pessoa começar já olhando positivo, porém entendendo que vai dar errado, que pode dar errado, né? Não, que entender que vai dar errado é foda, mas entender que pode dar certo e também entender que vai dar errado, provavelmente, né? Entender de que pode ter um resultado negativo é uma consciência de risco. As pessoas que são ricas, elas correm riscos de perder tudo. Olha o Elon Musk. O Elon Musk, eu estava até vendo um vídeo esses dias que as pessoas falavam bem assim: o Elon Musk, ele é um exemplo para você. Aí a roda inteira ali de pessoas, tinha umas 5 pessoas.
Aí as pessoas falam, não, não é para mim não é. Por que que não é? Porque ele tinha tudo para dar errado, ele tinha literalmente tudo para dar errado, para perder todo o dinheiro dele, para ficar pobre literalmente, financeiramente. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele conseguiu incrivelmente. Ele é um daqueles caras assim que inventaram grandes coisas, provavelmente ele vai ficar para a história, né? E aí ele conseguiu dar certo. Só que ele conseguiu, se fosse realmente calcular em percentual, a estatístico, o que ele poderia dar errado e o que ele poderia dar certo, 90% ele poderia dar errado. Mas ele quis arriscar, ele acreditou na ideia dele. E o que tem que mover você não é os retornos que você vai ter. E quando eu falo retorno é financeiro, tá? Não é o dinheiro que tem que te motivar, mas é um ideal, é um motivo por trás, uma inspiração por trás. É isso que tem que te motivar quando você quer ter dinheiro, né? Por exemplo, o sucesso financeiro, a pessoa que é rica, ela não é motivada pelo dinheiro, ela é motivada por outros motivos por trás, na qual faz com que ela tenha aquele resultado que ela tem, né? Que às vezes é dinheiro, muito dinheiro e abundância, mas não é o dinheiro em si, é um motivo por trás, é uma ideia, uma inspiração, é a criação de alguma coisa nova. Às vezes é uma marca, às vezes é um movimento, às vezes é alguma coisa, sempre é alguma coisa. Essas grandes empresas, Amazon, Tesla, do Elon Musk, Facebook, todas elas tinham um propósito por trás. É só você parar para pensar. Todas tinham um propósito por trás. Eles não pensaram só na marca com o objetivo de ser rico. Eles pensaram na marca com o objetivo de gerar algum tipo de transformação. Então, a consciência de riqueza, ela está na mente, tá? Ela está na mente da pessoa. Vamos lá. Tópico 5. Decisões motivadas pelo medo. As pessoas que são pobres, elas são guiadas e motivadas pelo medo. Em que sentido eu quero dizer? Por exemplo, o que faz, mais uma vez, eu gosto de tocar nessa tecla, porque essa tecla para mim é fundamental. O que faz uma pessoa ir para o emprego? É um medo. Medo do quê? Medo de não poder comprar o que quer, medo de não ter comida, medo. Mexe com as necessidades básicas do ser humano. O sistema faz isso. Então, a pessoa, ela é motivada pelo medo. Ela não é motivada pela inspiração, por correr o risco, pela aventura. Sabe? As pessoas, principalmente, até essa nova geração agora de jovens, não é aquele jovem destemido que quer correr o risco, porque, cara, o jovem tem muita energia, mas não é aquela pessoa que é destemida, que quer chutar o pau da barraca e tentar arriscar algo novo para talvez conseguir obter um retorno, né? Porque geralmente quando você corre muito risco, se você acertar, você vai ter muito retorno. Mas o risco ele tá ali, né? E aí as pessoas acabam olhando para o risco e falando assim, cara, não vou arriscar nisso. Não vou arriscar nisso. Por várias vezes, eu já me deparei com muitas pessoas que não têm uma motivação real para, tipo, ter um motivo por trás para ter sucesso de verdade, né? Porque dinheiro é consequência daquilo que você está fazendo. Só que aquilo que você está fazendo não era guiado pelo seu dinheiro, não era guiado por dinheiro. É como eu já tinha falado antes. Você não pode ser guiado pelo dinheiro. Você não pode ser guiado por motivos meramente financeiros. Porque quando você é guiado só pelo dinheiro, você vai perceber que você vai cair muitas vezes. Muitas vezes. E você não vai ter um momento que não vai se sustentar esse pilar, sabe? Não vai se sustentar. O que sustenta é uma ideia, é um motivo. Às vezes eu posso até falar um motivo divino, como se fosse uma missão mesmo, de vida, decisão, destino. Você decide ir por esse caminho, você vai, e isso vai te gerar retornos financeiros. Não pode ser só o dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência, sempre consequência, sempre. Vários cursos. O curso, o que ele faz? Os cursos, né? Os cursos que a gente vê na internet. Cada curso te dá ele troca o conhecimento e te dá um retorno por trás. Esse retorno geralmente é uma transformação, né?
Então, a transformação, ela é o motivo pelo qual a pessoa que criou o curso inicia ele e gera a transformação nas pessoas, e essa transformação gera retorno para a pessoa. É tudo sobre troca, pessoal. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de trocas. Trocas, quando a gente começa a olhar lá para o dinheiro, lá atrás mesmo, lá na época do escambo, você vai perceber que o escambo, o que é o escambo? É uma troca. Eu troco uma maçã por uma banana, eu troco, sei lá, um pedaço de carne por uma ferradura, sabe? Sempre existiu essa troca. Você entender que o dinheiro, ele na verdade, ele foi criado, o papel que você conhece hoje, olha que ilusão, pessoal, olha que ilusão. O papel que foi criado hoje em dia, que a gente usa como e fala, né, dinheiro, ele foi criado por quê? Ele foi criado porque chegou um momento que eu não poderia trocar uma vaca enorme por 2 galões de leite, sabe? Eu não poderia trocar por uma coisa de valor por uma coisa de pouco valor. Era incoerente, eu não poderia trocar isso, e era inviável. Então eles repartiram essa coisa do valor em várias cédulas, notas, e aí facilitou a troca, entendeu? E hoje em dia a gente tem cartão, a gente tem Bitcoin, a gente tem criptomoeda, tem tantas formas de dinheiro que, cara, é de bugar a mente, entendeu? Mas a essência do dinheiro, de fato mesmo, ela é a troca. E é um jogo, cara. Olha essa vida como se fosse um game. Porque a vida, ela é um jogo de fato. E o jogo do dinheiro, que já é um outro jogo dentro do jogo, é um jogo de trocas. As pessoas que são financeiramente pobres, não têm tanto dinheiro, elas não entregam coisas de valor, muito valor, para que ela retorne para ela aquele valor. Eu vou dar um exemplo, com todo respeito, não quero que vocês se ofendam, mas, por exemplo, uma faxineira. Você acha realmente que a faxineira ela está entregando muito valor? Você não acha que o valor que a faxineira está entregando é condizente com aquilo que ela está fazendo? Agora, outra reflexão. Um pedreiro, ele ganha o valor que ele ganha condizente com a quantidade de esforço que ele dá? Com certeza não, né? Então é você entender que o dinheiro não é sobre esforço, não é sobre suor, não é sobre, sabe, não é sobre essa coisa de sofrer, não é sobre isso, gente. É sobre trocas, inteligente. É mercado, é trocas. O que você pode me propor que eu posso te devolver em valor financeiro? Entende? É uma troca, pessoal. E às vezes o que você sabe hoje em dia pode ser trocado por dinheiro. É uma questão de entender a questão do valor. O que você tem para me trocar, para trocar comigo, que eu vou querer e você vai ganhar dinheiro com isso. Entende? Quando você dá, você recebe. Só que você tem que dar algo que seja interessante para o mercado. Porque, querendo ou não, a gente já nasce dentro de um jogo que está funcionando. Então a gente tem que jogar conforme o jogo. Só que com as nossas armas. Né? A de cada um nasce com talentos, com dons, e a gente tem que saber explorar isso para conseguir ganhar dinheiro. Só que as pessoas não entenderam isso no começo da infância. Né? A gente não foi ensinado, pessoal. Os meus pais, o motivo de brigas e tudo mais era um dinheiro. Então, o dinheiro não era olhado como uma coisa boa, era olhado mais como um problema. E aí você vê que existe uma criação errada, né? Uma distorção na visão do que é dinheiro, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele é uma coisa que você não consegue ver e ele é invisível, mas ele está acontecendo a todo momento. Dinheiro, eu até falo bastante que dinheiro cai do céu, sim, porque o dinheiro ele é criado pela mente do homem, né? Ele é criado pela mente do homem. Você tem uma ideia, mas aí para você entender isso que eu estou te falando, você tem que sair dessa visão mais materialista. O que é um empreendedor? Tá? O que é um empreendedor? É uma pessoa que cria alternativas, que cria com a criatividade dela, com a capacidade criativa dela, alternativas
para ela conseguir fazer aquilo que ela quer funcionar, com aquilo que ela quer dar certo. Ela cria. O que é um empresário? É um cara que busca resolver problemas. É um cara que simplesmente ele vê um problema no mundo e busca empacotar aquela solução e entregar para o mundo. Entendeu? Então, você está entendendo que o jogo não é só sobre pegar um emprego e trabalhar? Você está entendendo isso? A partir do momento que você consegue compreender que não é só pegar um emprego, trabalhar e, sabe, fazer essas coisas normais que a gente já conhece, você logo, pum, cara, entendi. Então não é só sobre trabalho, não é sobre ralar. Você não tem que ralar como se você fosse trabalhar num canaveral, cortando cana. É sobre trocar inteligente. Trocas inteligentes. Trocas inteligentes. Cria-se alternativas para você conseguir ver a possibilidade de obter retorno. Eu quero que você faça um exercício. Pense, como que eu posso ganhar mais dinheiro? E descarta o emprego. Bum, descarta. Descarta o emprego. E tenta criar na sua mente formas de se ganhar dinheiro. Vai vir um monte de ideias na sua cabeça, isso eu tenho certeza. Mas conforme for vindo essas ideias na sua cabeça, vai vir outras coisas juntos também. Sabe o que são? As crenças. Você vai pensar numa ideia, por exemplo, beleza, estou pensando aqui e tal. Eu tenho R$ 50, então eu vou investir, vou fazer brigadeiros e vender na rua. Aí você vai pensar logo em seguida, putz, o que vão achar de mim quando eu for vender brigadeiro na rua? O que meus vizinhos vão falar de mim? O que meus amigos vão falar de mim? Problemas como esse você vai criar na sua mente automaticamente, quando você começa a criar possibilidades que saia daquela normalidade que você conhece. Qual que é a normalidade? Essa normalidade aqui é o emprego. Aí você descarta ela. Bum! Você vai criar ideias empreendedoras. Quando você começa a criar ideias empreendedoras na sua cabeça, soluções, com base na sua criatividade, você vai perceber que essas ideias elas vão começar a ser pelas suas crenças, pelo que você acredita, pela sua visão particular, se aquilo vai dar certo ou dar errado. Então você vai começar a pensar, putz, se eu vender brigadeiro na rua, eu vou ganhar mais dinheiro. Posso ganhar até mais do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Porém, meus vizinhos vão me ver, meus amigos vão me ver. Eu vou falar, tá vendendo brigadeiro na rua, olha lá, cara, o cara faliu e tá. Você tá pensando nisso, provavelmente. Por experiência própria. Eu falo isso, tá? Isso acontece e muito. As pessoas, elas não podem influenciar nas suas escolhas. Muitas pessoas, quando eu criei esse canal, começam, ainda até hoje, né? Ainda criticam, ainda falam, olha o blogueirinho, você virou blogueirinho agora? Você virou youtuber? Você agora tá virando blogueiro, só falta dançar na internet agora, né? Então, críticas é o que não faltam. Mas a escolha de ser rico e pobre é só sua. Não interessa o que estão pensando de você. O interesse é o resultado que você quer. Pronto, acabou. E você tem que ser meio que, não é narcisista, mas individualista. Tem que ser individualista no sentido de foco, tá? Porque quando você foca em alguma coisa, essa coisa expande, tá? Vou dar um exemplo. E aí a gente já até entende essa questão de pobreza e riqueza de novo, tá? Porque eu quero que entre na sua cabeça para não sair mais que você só é pobre porque você está com o mindset de pobreza errado. Quer dizer, o mindset errado. Você está com a ideia errada na sua cabeça, o programa errado no seu subconsciente. A sua mente, ela pensa conforme uma pessoa pobre. Mas o mesmo cérebro que você tem, uma pessoa rica também tem. E o cérebro dela funciona totalmente diferente do seu. Pelo menos ele controla da forma diferente. Né? Então, vamos dar um exemplo da questão da mentalidade. Uma vez eu estava em Curitiba e eu conversei com um cara da Espanha. A gente estava falando sobre mente, né? Eu estava explicando para ele sobre mente, mentalidade, subconsciente, essas coisas. Aí eu lembro que ele falou bem assim, cara, muito real isso que você fala, porque eu estava falando da questão do foco expande, né? Se você focar numa coisa, a coisa expande.
Aí ele tava explicando assim para mim, cara, teve uma época que a minha mulher estava grávida e não sei o que que acontecia. Todo lugar que eu andava, eu via uma criança. Todo lugar que eu andava, parece que o meu olho estava olhando para a criança. Começou a brotar criança. Começou a brotar toda hora brotava criança. Só que a questão não é que começou a aparecer criança para ele. A questão é que ele começou a focar a mente dele em crianças. As crianças já estavam ali, sempre estevem ali. Mas o foco dele fez ele fazer o quê? Pensar nas crianças. E aí a mente colocou aquilo como foco e os olhos físicos dele começou a olhar só para a criança. Ele começou a ver criança para todo lugar. Então é aí que está a questão. É o foco. Se você está olhando para a criança na sua mente, é criança que você vai ver fisicamente. Se você está olhando para o problema, é o problema que você vai ver na sua vida. Entendeu? Se você está olhando para a solução, vai começar a aparecer um monte de solução na sua vida. Só que a gente vive no planeta físico, na matéria. E o que a gente tem que fazer? Mão na massa. Fazer. É aí que as pessoas erram. As oportunidades, elas existem para todo mundo, pessoal. Eu acho ridículo aquela pessoa que fala bem assim, ai, eu não tive oportunidade na minha vida, que as coisas aconteceram tão, nossa, a vida foi tão ruim comigo. Vamos lá. A oportunidade é você quem cria. Você cria. A partir do momento que você consegue ver na sua mente, você consegue ver na Terra, cara. Você consegue ver aqui no mundo material. Entende? As pessoas, elas estão muito mais vitimistas hoje em dia. Terceirizando a culpa. Falando, ai, porque é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do sistema, é culpa do governo, Lula ganhou. Vai culpar um monte de gente. Mas a pessoa que controla a própria vida não é a própria culpada. Tá entendendo? O quão complexo é essas pessoas? Elas terceirizam as culpas delas. Ela fala, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. O Lula ganhou e tal. O Lula, o presidente do Brasil, não vai influenciar se você vai ser rico ou se você vai ser pobre. Uma coisa que mudou a minha mente quando eu comecei a viajar é o seguinte: quando você sai de um ambiente e muda, por exemplo, uma cidade, você vai de uma cidade para outra, você entende que o ambiente ele não muda nada. É a mesma coisa. Pode ter um prédio ou uma coisa nova ali, mas o que muda de fato são as pessoas. Porque são as pessoas que criam a realidade. São as pessoas que criaram o carro, são as pessoas que criaram o prédio, são as pessoas que criaram o carrossel. Tudo que você está vendo ali foi o próprio homem. E o problema está exatamente aí. Elas terceirizam as culpas. Mas quem cria a realidade mesmo é quem? É o próprio homem. É o próprio ser humano. Zera isso da sua cabeça. Tira essa coisa de colocar a culpa, terceirizando a culpa, colocando a culpa em outras pessoas, colocando a culpa, cara, na sua. Cara, dá para ter tantas possibilidades. Quando se trata de negatividade, cara, porque o cérebro ele funciona já tendenciado para a parte negativa. Quando você tendencia mais ainda o seu cérebro e foca mais ainda na parte negativa, pronto. Acabou. O que tem de problema é infinito que você pode criar. Infinito as possibilidades, tá? De problema. Então, zero terceirização de problemas. Não terceirize mais os seus problemas. Entenda. Eu acho que você entendeu que pelo menos o simples, né, o básico, é você começar a mudar aqui, ó. É aqui dentro que começa. Quer ganhar mais dinheiro? É aqui que começa. É aqui que começa. Não é porque agora eu vou decidir arrumar um novo trabalho. Eu vou decidir mudar. Mas primeiro você tem que mudar aqui dentro. Mudou aqui dentro, muda todo o externo. Começa aí.
Vamos lá. A última. Bom, a última, a mentalidade de pobreza, a última parte. Mentalidade de pensamento negativo. O pensamento negativo. Salve Everardo. Salve Everardo. Salve Everardo. Salve, salve, meu querido. Vamos lá. Mentalidade e o pensamento. Como a gente já tinha falado antes, o que mudam, o que diferencia uma pessoa que tem uma condição melhor que a sua, financeiramente falando, é um conjunto de coisas. Começa a partir daqui, ó. Mente, mentalidade, pensamento, o que se passa dentro da mente dela, sentimento, o como ela sente a vida, o como ela faz as coisas dela, tá ligado com o coração dela. Porque o coração, assim como eu falo bastante nas lives, é um medidor. Ele é um termômetro. Ele diz se você vai para cá ou se você vai para lá. Quando eu te dou um dinheiro, se você não sente merecedor daquilo, aquele dinheiro sai da sua vida de alguma forma. Você vai comprar alguma coisa espontaneamente assim, e quando você se vê, bum, acabou o seu dinheiro. Isso se chama merecimento. E o merecimento, ele começa no pensamento e vai para o sentimento, vai para o coração. Então, as pessoas que não acreditam nelas mesmas, não é outra pessoa que vai te dar o braço e vai te colocar lá em cima. Não, é você mesmo. A gente está cheio de pessoas que terceirizam a culpa. A gente está cheio de pessoas que passam a responsabilidade da própria vida para outras pessoas. E aí você cria uma condição na sua vida onde nada acontece. Nós estamos em fevereiro, 1 de fevereiro. Muitas pessoas no mês passado falaram, agora vai acontecer, agora eu vou mudar, agora eu vou decidir, agora eu vou aprender francês, vou aprender inglês, eu vou mudar minha vida. Porque é ano novo tem essa energia. Mas aí você vai ver, pelo menos 80% das pessoas não estão mudando nada. Só foi uma motivação ilusória. Por quê? Porque elas já pensam assim, elas já pensam dessa forma há muito mais tempo do que você imagina. Às vezes a pessoa tem 30 anos e em 20 anos da vida dela, ela viveu pensando negativo. Pensando que tinha que ter um salário mínimo. Pensando que tinha que ter essa estrutura. E só sobreviveu. Não viveu. Porque a diferença de uma pessoa que ganha mais dinheiro do que você, além do trabalho, além de ela servir as pessoas, além de ela transformar mais vidas do que você transforma, ela tem mais movimento, ela tem mais liberdade, ela tem mais acesso, ela pode motivar, ela pode movimentar a vida dela para vários outros lugares. Muito mais agitação, movimento. A pessoa que é rica, ela é rica na mente, galera. Ela é rica na mente. Quando eu falo que é rica na mente, as pessoas falam, mentira, isso é bobagem, isso é falácia. Mas o como você pensa, meu querido, entenda isso. Como você pensa influencia no como você vai agir. Porque primeiro, antes de agir, você pensa, cara. Então, uma pessoa que é pobre, ela pensa e sente pobre. Ela pensa e sente pequeno. Agora, uma pessoa que criou uma obra, que criou um prédio, que criou uma cidade, ela pensou naquela cidade, ela sentiu que ela deveria fazer aquilo e ela fez a parada acontecer e pronto, acabou. Aí quando você vai pensar o seguinte, mas ela começou rica, ela já tinha dinheiro. Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus. É só você ler as biografias. Existem N histórias, cara. De 8 bilhões de pessoas nesse planeta, existem várias que saíram da merda pro topo. Aí você vai me falar que o fator que fez aquela pessoa criar uma grande obra, uma grande cidade, um grande prédio, uma coisa interessante no mundo, foi o fato dela ter nascido rica? Pelo amor de Deus. Isso só te prova que você é mais pobre ainda. E que se você quiser realmente sair disso, você vai ter que mudar aqui, ó. É aqui que começa. Muda aqui
que aqui muda. Vamos para o outro tópico. O último, agora é o último. Agora esse é o último mesmo. Deixa eu ver aqui que eu estou lendo. Potencial tá. Tá. Quando a gente fala de pobre, a gente vai falar das classes, né? É o último tema. Classe. Classe média. A classe média, ela já pensa diferente da classe baixa, da classe pobre. Ela já pensa diferente. O que acontece? A pessoa que é pobre financeiramente, tem pouco dinheiro, ela pensa de uma forma que a classe média não pensa. Por mais que a classe média ainda tenha uma visão mais conservadora das coisas. Então, a diferença deles dois já muda a mente. Já é na mente. Tá? Teve um dia... Olha um exemplo. Teve um dia que eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa falou bem assim, cara, não posso gastar muito dinheiro hoje. Eu falei, quanto que é muito dinheiro para você? Aí a pessoa falou assim, R$50. Aí eu falei, R$50 é muito dinheiro para você, meu querido? Aí ela falou, cara, porra, tá louco, tá difícil e tal. Galera, eu entendo a condição das pessoas que tá no começo, tudo tem um começo, beleza. Mas falar que R$50 é muito dinheiro, não se trata do quanto você tem, da sua realidade, mas se trata do que você emana para o físico. O que você está emanando? O que você está soltando? Porque o que acontece? A pessoa que tem a mente pobre, ela acredita que as coisas são caras. É igual a história de um cara que eu estava vendo. O cara foi vender morango na rua, aí uma senhorinha chegou lá para comprar um morango dele, falou bem assim, então, quanto que é o negócio? Aí ele falou, tanto. Aí a pessoa falou bem assim, cara, tá caro, hein, filho? Tá caro. Tá caro. Aí o cara falou bem assim, não é que tá caro, minha querida, você que tem que ganhar mais. Você não tem condição de comprar o que eu estou vendendo, não quer dizer que é caro. Quem está dizendo que é caro é a sua condição financeira. Pronto, galera. Tem outra coisa que eu posso te dizer? A mentalidade da pessoa já muda. A mentalidade de quem estava vendendo já era acima da média. O cara simplesmente falou o quê? Você não tem condição de pagar, não é porque está caro. É porque você não tem condição de pagar. Porque você está ganhando pouco. Olha que doideira, galera. Tá entendendo? A consciência de riqueza, ela influencia nesse sentido. Então, para encerrar, eu quero agradecer aí já para encerrar a live, tá? Terminando essa live aqui. Essa live basicamente vai servir de uma estrutura que a gente está fazendo aí no nosso canal, que vai ser cortes. Então vocês vão ver, quem não assistiu toda a live, vai assistir ainda durante a semana, as semanas seguintes. Então, né, até que eu já ia falar, já até perdi o fio da meada. Pessoal, muito obrigado. Já somos 800 inscritos. Eu sei que não está 800 inscritos agora, porque caiu, mas ontem a gente bateu 800 inscritos. Se bateu 800 inscritos, é 800 inscritos. Não importa se caiu 2, a gente é 800 inscritos e foi graças a você. Muito obrigado, galera. E até a próxima live, que inclusive vai ser daqui a pouco. Vai ter uma live com uma convidada aí, com a Amanda. E vai ser super interessante, a gente vai falar sobre algo relacionado a isso também. Vai ser questão de dinheiro, de merecimento, de cocriação, algo mais relacionado à espiritualidade. Então, você que não assistiu essa live, você vai assistir durante a semana e também já te convido a assistir a próxima live que vai acontecer daqui a pouco. Valeu, galera!